capítulo 7 e o capítulo 8. Eu vou voltar aqui para o capítulo 7, diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Isso é o próprio Jesus que está falando. Aqui é a continuação, ele estava no monte ensinando aos discípulos e à multidão, né? E o acompanhado, e aqui é o próprio Jesus falando, ele que está dizendo para mim e para você: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. E lá no outro ele ainda novamente confirma, dizendo assim: porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que vale, se abre. Aleluia, glória a Deus. É o próprio Jesus que está aqui animando, ensinando os discípulos e a multidão. Mas que essa passagem aqui, ela é para mim e para você hoje. Porque ainda hoje nós continuamos a buscar o Senhor. Glória a Deus. Então, a gente vamos destacar aqui várias lições e precisamos ter algumas atitudes para poder a gente pedir, buscar e bater, né? E Deus, Ele está sempre nos esperando com de braços abertos, esperando que a gente venha perseverar e confiar que Ele faz o melhor para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. E dentro da perseverança na oração, eu vou destacar o primeiro ponto, que é a oração exige esforço e atitude. Aleluia, glória a Deus. Deus, nós não vamos orar só por orar. Nós vamos orar para ter intimidade com Deus. Nós vamos orar para conversar com Deus. Mostrar para Ele o que é que nós necessitamos, pois Ele já sabe. Ele sonda os nossos corações, mas Ele quer conversar comigo e com você. Aleluia, glória a Deus. A oração exige esforço e atitude. A gente viu isso no verso 7 e 8. Digam comigo: pedir, buscar, bater. Esse aí são alguns pontos que nós vamos destacar da necessidade de orar. Porque quando a gente pede, dá-se-vos-á. Quando a gente busca, encontrará. E quando a gente bate, abre-se-vos-á. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente vai fazer uma oração que exige esforço e atitude da nossa parte. Mesmo assim, para a gente buscar o Senhor. E dentro desses pontos aí, a gente vai perceber que quando a gente pede, será dado. Quando a gente busca, a gente encontrará. E quando a gente bate, as portas também serão abertas. Jesus ensinava aos discípulos, como eu já falei, mas que essa passagem se aplica aos nossos dias. Pois a palavra do Senhor, ela é eternamente, ontem, hoje e sempre. Aleluia. Então, que a gente possa destacar esses 3 pontos aí: pedir, buscar e bater. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente vai pedir ao Senhor, a gente precisa, diante de tantas lutas, né? Diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas que a gente passa no nosso dia a dia, mas Deus, Ele está conosco e nos socorrerá. Aleluia, glória a Deus. Mas nas nossas orações, nós pedimos ao Senhor. E o segredo para a gente pedir ao Senhor é pedir com humildade. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Foi com Jesus que nós aprendemos essas características: paciência e humildade. Então, quando a gente for pedir, a gente vai se esforçar para ter humildade. Sendo guiados pelos passos do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar. Nos guiar para quê? Nos guiar para que a gente possa orar. Aleluia! Deus, Ele está me sondando o meu e o seu coração. E a gente precisa saber pedir a Deus diante das nossas necessidades. Aleluia, glória a Deus. A gente deve pedir a Deus de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Foi falado no louvor, eu acredito que alguém também falou, desde o nosso ventre, desde o nosso nascimento, desde o ventre,
Deus já nos conhece e tem um propósito de vida para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Então, quando a gente pede, Ele já está sondando o nosso coração. Ele já sabe o que vai mandar para mim e para você. Qual a vitória que vai chegar para mim e para você, pois já está determinado por Ele. Para isso é preciso a gente fazer a nossa parte. Aleluia, glória a Deus. Para isso é preciso a gente saber pedir. A gente não vai pedir de todo jeito. A gente não vai pedir qualquer coisa. Por exemplo, eu poderia orar pedindo ao Senhor uma libertação para a minha família. Porque está nos planos de Deus que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E é diferente de Deus dizer assim: ô Senhor, me dê aí uma vitória e fazer eu ganhar um prêmio de $1 bilhão, como o pastor até uma vez já falou, né? É diferente. A gente precisa saber o que a gente vai pedir, né? Eu não vou pedir a Deus um prêmio de $1 bilhão, eu não sei nem o que eu vou fazer com ele. E Deus sabe disso, né? Pode até me prejudicar, né? Então, a gente tem que saber o que vai pedir a Deus. E quando a gente pedir com fé. Ter fé e paciência. Como diz lá no Salmo 40, né, bastante conhecido, mas que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele está ouvindo a minha e a sua oração. Continue orando, continue pedindo, mas a gente precisa saber como é que a gente vai pedir. Muitas vezes Deus, Ele prova a nossa fé. Que a gente pede, e a gente diz: oh meu Deus, há tanto tempo que eu venho pedindo, há tanto tempo que eu venho conversando com o Senhor, mas Deus muitas vezes permite, né? Porque é no tempo dele, é na hora dele. E às vezes Ele permite até para saber até onde vai a nossa fé. Porque a nossa fé, ela não pode ser abalada. Venha o que vier, independente de qualquer coisa, devemos manter a nossa fé. E persistir na oração, sabendo pedir, né? E Deus muitas vezes permite certas situações para que a gente realmente analise como está a nossa fé. Se nossa fé foi abalada, se a gente permaneceu firme. Mas a palavra do Senhor diz: se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia, glória a Deus. É de acordo com a vontade de Deus, o que é o melhor para você. Deus, Ele vai dar a mim e a você, mas é de acordo com a vontade dEle. Mas essa vontade dEle é o melhor para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Outro ponto que eu destaquei, quando a gente ora, né? A gente precisa ter esforço e atitude. Uma outra atitude nossa dentro da oração é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu e você podemos buscar o Senhor, pois nós o acharemos. Nós estamos num momento de vida, num momento de espaço, onde a gente pode hoje buscar o Senhor e nós vamos encontrar. Porém, a gente tem que buscar o nosso Deus e sempre vai nos responder. Quando a gente está buscando a Deus, a gente vai buscar ao próprio doador. É Ele que vai nos doar tudo. Ele que vai nos doar o que eu e você precisamos. E você, como é que a gente vai buscar o doador? A gente vai buscar a Deus em oração. Aleluia, glória a Deus. A gente vai buscar a Deus em jejum. A gente vai buscar a Deus ajudando na obra do Senhor em todas as necessidades. Glória a Deus. A casa do Senhor, para ser mantida, precisa de mim e de você. A casa do Senhor precisa da nossa ajuda. Aleluia. Então, a gente está fazendo a obra do Senhor, a gente está ajudando, a gente está contribuindo, a gente está buscando a Deus. Ele está vendo. Ele está vendo o nosso esforço para ajudar, para seja qual for a necessidade da sua casa, que a gente possa estar ali sempre ajudando a fazer a obra do Senhor. Porque busca, sempre vai encontrar. Deus jamais vai fechar a porta para mim e para você. É verdade. Ele nunca fecha a porta para aquele que está necessitado. É verdade. Independente do que seja, Deus, Ele pode todas as coisas. Independente
independente do que você está necessitando, Deus ele nunca vai fechar a porta para mim. É verdade. Mas muitas vezes, Deus, eu entendo que ele tem 3 maneiras de nos responder. Né? Às vezes ele nos responde com sim e ficamos felizes e alegres. Às vezes Deus diz não. E às vezes Deus diz espere, como vimos lá no Salmo 40, verso 1, não é verdade? Mas quando Deus diz não, eu entendo que sempre o não de Deus é um sim. Né? Porque quando Deus diz não, ele vai providenciar outra coisa melhor do que aquele não. Ele vai providenciar outra coisa melhor, que será melhor para você. Porque aquilo que você está pedindo, aquilo que você acha que é bom para você, Deus está vendo que não é. E muitas vezes ele diz não, porque ele tem algo melhor para me entregar. Né? Então, que a gente continue sempre a buscar a Deus, porque ele tem uma resposta para mim e para você. Que a gente ia buscar em constante oração. Que a gente ia buscar a Deus com jejum, com louvores, como já foi falado, fazendo a obra do Senhor. Busque a Deus de todo o seu coração. Tenha uma intimidade com Deus para orar, para que eu sonhe o seu coração e venha escutar o meu e o seu clamor. Que a gente venha a orar constantemente. Que a gente venha orar todos os dias, que a gente venha orar todas as horas. Mas eu não posso orar toda hora. Eu trabalho, eu tenho os fazeres domésticos, eu preciso cuidar de alguém da minha família, mas a gente vai fazendo e vai orando. Vai trabalhando, vai orando, vai fazendo o serviço e vai orando. E Deus vai falando comigo, e Deus vai falando com você, e a gente vai lavando os pratos e vai falando com Deus, e Ele vai nos respondendo. A gente vai passando pano nos móveis e vai falando com Deus, e ali Ele vai nos dando a resposta. Grande Deus! E a gente faz as nossas orações constantemente, que a gente esteja ligado no céu de forma constante. Então, pedir e buscar. E o outro ponto é bater. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Para entrar na casa do Senhor, nós precisamos bater. Para entrar na casa do Senhor, nós precisamos estar em comunhão com Deus. E comunhão com Deus, eu sei que não é fácil, porque nós somos imperfeitos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a gente tenta, não é verdade? A gente tenta acertar com Deus, a gente tenta entrar em comunhão com Deus, né? Quando sabemos que temos fé, sabemos que Deus tem, a gente pode contar com Ele. Quando a gente tem a nossa fé, e sabendo que Deus ele pode nos perdoar, a gente sabe que a gente pode contar com Ele. Aleluia. Mas quando Deus, a gente, quantos testemunhos nós não temos para contar? Se eu dissesse, vamos fazer uma fila e vamos contar o testemunho de tudo que Deus fez nas nossas vidas, eu sei que todo mundo entraria na fila. E todo mundo ia ter o que contar. Então isso é porque cada um de nós temos intimidade com Deus. Cada um de nós tem os corações soldados por Deus. Cada um de nós tem as suas orações ouvidas por Deus. Aleluia, glória a Deus. Então que a gente continue batendo na porta. Quando a gente vai bater na porta, a gente bate de pé, não é verdade? A gente não se senta para bater na porta. A gente bate e espera o tempo da resposta. Não é verdade? Vamos imaginar que eu chego na casa da missionária Franciele e eu vou bater na porta dela. Eu vou dar um tempo. Eu vou aguardar uma resposta. Ela vai dizer, estou indo. Vou abrir a porta. Vou perguntar quem é. Tem um tempo para ser respondido. E é mesmo assim também com Deus. A gente bate na porta e espera o tempo de entrega. Mas para isso a gente precisa estar em comunhão com Deus. A gente precisa estar com intimidade com Deus para que a porta seja aberta. Se eu chegar na porta na casa da missionária, se você bater na porta dela, vamos imaginar que ela não me conheça. Ela não vai abrir a porta. Não é verdade? Ela, se eu disser bater na porta ali de pé, e ela disser quem é, ninguém é a missionária Gerrânia, ela vai logo abrir a porta porque ela me conhece. E assim é com o nosso Deus. Glória a Deus! A porta vai se abrir.
E nós conhecemos esse Deus. A prova disso é que eu e você estamos aqui, a servir, adorando, agradecendo, glorificando. Se eu e você estamos aqui, é porque eu e você conhece esse grande Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos continuar batendo na porta. Vamos continuar buscando ao Senhor. E vamos continuar pedindo a Deus, né? Quando a gente conhece a Deus, nós temos muitas experiências para contar. Eu sei que cada um de vocês tem várias experiências com Deus, vários momentos de intimidade com Deus. E isso é muito bom. É muito bom a gente saber que quando a gente precisar, a porta vai estar aberta. Aleluia! Para receber a mim e a você. Né? A Ana Gerane, graças a Deus, desde pequenininha, a minha mãe sempre nos ensinou os caminhos que devemos andar, que é o caminho do Senhor. E eu tenho o pessoal que me conhece, que tem amizade comigo desde lá, e diz assim: se você escrever um livro de uma história, ia dar certo, né? Porque foram muitos sofrimentos, mas também foi muita oração. Foi muita busca também, mas também foram muitas respostas. Quando a gente pede, quando a gente busca, quando a gente bate, Deus responde. E Deus responde de maneira que seja completa. Deus faz por completo. Deus não faz pela metade, né? Eu estou em uma peleja, eu estou orando por um algo que eu creio que Deus já me deu. Ele já começou, mas eu sei que Ele ainda vai completar. Então, Deus ainda está fazendo. Então, se a gente tem uma real necessidade daquilo que nós pedimos, Deus abrirá as portas do céu. Está lá na sua palavra. Se temos real necessidade do que pedimos, Deus abrirá as portas do céu. Aleluia, glória a Deus. E nos socorrerá. Aleluia. Tem que estar de pé, como já falei, e perseverar na oração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O segundo ponto é Deus é um Pai amoroso e pronto para responder. Aleluia. Você pediu, buscou, bateu, e você crê e tem a certeza que a resposta ela vai chegar. Continue pedindo, continue buscando, continue fazendo a obra do Senhor. Quando a gente faz a obra do Senhor em vários sentidos, né? Continue batendo e tenha certeza que a resposta ela chegará. Porque aqui é Jesus que está dizendo para mim e para você: pedi e dai-se usar. Aleluia, não é, irmã Jeane? Aqui é a palavra do Senhor. É o próprio Jesus falando. Aleluia! Glória a Deus. Então que a gente confie que Ele é um Pai amoroso e que vai responder às nossas necessidades. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. O terceiro ponto é a persistência. É a chave. A chave para a gente abrir a porta é a persistência. E não desistir. Não desistir de orar e persistir no que dará frutos eternos. Aleluia, glória a Deus. Ao Senhor enquanto se procurar o Senhor enquanto se pode achar. E continue a perseverar. Às vezes Deus prova a nossa fé, a nossa paciência e a real necessidade do que Ele pedimos. Nem sempre o Senhor nos responde de imediato, mas que a gente continue persistindo. Foi falado no Salmo 40. Muitas vezes a resposta ela não vem de imediato, mas ela vem no tempo certo. Deus não tarda, Deus chega na hora certa. A resposta vai chegar na hora certa. A gente não entende porque ainda não aconteceu, né? A gente se pergunta, meu Deus, ainda não aconteceu, porque não chegou o tempo, não chegou a hora. No tempo certo, na hora certa, a resposta ela vai chegar na minha e na sua. Aleluia, glória a Deus. E que a gente continue persistindo, que a gente continue perseverando. Aleluia, glória a Deus. E para confirmar essa perseverança, Jesus fala em uma parábola, lá no livro de Lucas, vamos ver lá no livro de Lucas, capítulo 18. Aleluia, glória a Deus. Fala a parábola do juiz iníquo. Aleluia, glória a Deus. A viúva dela persiste tanto e o juiz entrega a sua casa. Aleluia. Aqui, a igreja pode me ajudar, amém? Eu vou ler os ímpares e a
amém? Lucas 18:1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. 2. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. E diz o Senhor, ouvi o querido justo juiz. E Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aleluia, glória a Deus. Aqui a gente vê uma parábola, Jesus contando também, comparando, não é? Mostrando para os discípulos, para a multidão, a importância da persistência, a importância de persistir. Essa viúva, ela persistia. Lá no 1, a gente vai escutar Jesus falar o seguinte: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Né? É o que acabamos de falar. Jesus diz aqui que a gente deve orar sempre e nunca desanimar e nunca desfalecer. E Jesus continua falando. E havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Era um juiz chamado juiz iníquo, porque esse juiz era mau, não respeitava ninguém, e a Deus mesmo ele respeitava. Era um juiz ruim, né? Mas, nessa mesma cidade, está aqui na palavra, no versículo 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva, e ia ter com ele dizendo, faz justiça contra os meus adversários. Nós vimos a característica do juiz, né? Ruim, mau, não obedecia a ninguém. Mas quais são as características de uma viúva naquela época? Uma pessoa praticamente rejeitada pela população, uma pessoa humilde, uma pessoa com dificuldades. É isso que a gente vê, né? Uma viúva naquela época. Mas essa viúva, ela não desistiu. Ela persistiu. Ela disse que esse juiz ele vai entregar a minha vitória. Esse juiz vai resolver a minha causa. E ela persistiu. Eu acredito que todos os dias ela saía dali da sua casa e ia ter esse juiz. Ela pedia, ela buscava, ela batia. E ela continuou a buscar e a perseverar durante muito tempo. Até chegar uma hora em que esse juiz ele vai se aborrecer. Acho que todo mundo, vamos imaginar, um departamento de juiz, né? Lá com o juiz, seus secretários, né? Promotores. Imagina essa mulher todo dia está ali na porta, insistindo, perseverando. E pedindo que o juiz julgasse a sua causa e lhe desse vitória. Então, essa viúva ela persistiu e procurava ele repetidamente, pedindo justiça. Mas ele era um juiz mau, mas ela persistiu. Eu acredito que até assim, porque ela pode ter escutado vozes contrárias. Mas está vendo que esse juiz não ajuda ninguém, né? Mas ele está insistindo, isso não vai dar em nada. Isso acontece com a gente também, né? Às vezes, né? Às vezes nós escutamos, mas rapaz, vai para a igreja sempre, está em todos os cultos, está ajudando a hora e nada acontece. Não é verdade? Também acontece comigo com você. Eu acredito que essa viúva, ela escutou vozes assim, mas ela não deu ouvido a vozes estranhas. Ela deu ouvido a voz de Deus. E ela persistiu. Aleluia, glória a Deus. Ela persistiu. Aleluia. Imagina. De um lado a gente tinha um juiz. E aí chega um momento que esse juiz ele não aguenta mais e julga a causa dessa viúva e dá vitória para essa viúva. Aleluia. Então a gente vê aí Deus mostrando, ensinando o valor da persistência. E continuar buscando a Ele.
causa. Mas o que é que eu entendo? De um lado, eu tenho um juiz ruim e ingrato que não respeita a Deus. De um outro, tem uma viúva e acredito que vivia em situação difícil, humilde, mas que tinha fé e perseverança. Glória a Deus. Então, desistir, o juiz resolve a sua causa. Perseverar em busca do que pedimos é orar sem desanimar. Então, eu acredito que essa mulher, ela orava, ela pedia a Deus, ela buscava ao Senhor, ela insistia com esse juiz, ela ia atrás, ela persistia. Porque quando a gente pede algo a Deus, muitas vezes a gente tem que fazer a nossa parte para poder chegar na vitória. Não é? A gente é só pedir e ficar lá sentadinho esperando Deus mandar ação. A gente tem que pedir e fazer a nossa parte. Senhor, vem entregar para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Eu, há alguns anos atrás, eu passei um concurso. Eu disse ao Senhor, Senhor, eu me inscrevi naquela inscrição. Senhor, eu estudei muito, Senhor, mas agora me ajude, faça a sua parte. Me dê uma vaga dentro desse concurso. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele me deu. Glória a Deus. Porque eu fiz minha parte, eu me inscrevi, eu estudei. Né? E Deus, Ele me deu essa vaga. Agora, se eu tivesse feito a inscrição, tivesse ficado sentada, sem estudar, já tiver que dar uma vaga lá. Vai não. Não tem condições. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos buscar o abençoador, que é Jesus, para que Ele venha entregar a minha e a sua vitória. Aleluia, glória a Deus. Então, persevere sem desanimar. Às vezes a gente fica até desanimado, né? Mas que a gente não venha desanimar, não venha ter raiva, não venha ter rancor no coração. Olha! Ela tivesse ficado com raiva do juiz, ela tivesse desanimado, ela tivesse tratado ele mal, ela tivesse ficado com rancor, provavelmente ele não ia resolver o problema dela, né? E Deus, Ele também sonda os nossos corações. Então que a gente não venha ter rancor, não venha ter mágoa nos nossos corações, porque não faz bem para o nosso relacionamento com Deus e nem faz bem para nós mesmos, né? Que a gente venha fazer como essa viúva fez. Ela perseverou, persistiu com fé e humildade. Aleluia, glória a Deus, grande Deus. Aleluia. Ela tem paciência e sabedoria para continuar fazendo sua parte e entregar tudo nas mãos do Senhor. E é isso que você deve fazer. Entregar tudo nas mãos dele e descansar. E esperar que ele faz. Aleluia, glória a Deus. Que a gente continue orando e buscando, entregando a Deus. Continue fazendo sua parte sem perder o equilíbrio e o controle das coisas. Porque tudo está no controle de Deus. Né? Tudo está nas mãos de Deus, tudo está no controle de Deus. Porém, essa viúva, ela não perdeu o controle. Ela continuou insistindo. E foi assim que essa viúva fez e ela conseguiu. E o que é que eu observo? Um juiz que deu a vitória à viúva, por quê? Para se livrar. Para se livrar daquela mulher persistente. E do outro lado, eu vejo um Deus que é diferente desse juiz. Um Deus que nos atende e nos abençoa, porque Ele ama a mim e a você. Aleluia, glória a Deus, né? Deus, Ele nos atende, Ele nos socorre, porque Ele ama a mim e a você. Ele quer ver o meu bem e o seu bem. Não o juiz julgou para se livrar dela. Deus não. Deus, Ele julga, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, porque Ele nos ama. Aleluia, glória a Deus. Então, dentro da palavra, pedir e receber, buscar e achar, e bater, assim, e vai ir abrir. Glória a Deus. Que a gente continue perseverando. Aleluia, glória a Deus. E voltando para Mateus 7, aleluia, o 9, diz assim, a quarta questão, a quarta lição. O foco é buscar a Deus e ao seu reino. Aleluia, isso é mais importante para mim e para você. A gente acha que as coisas que acontecem no nosso dia a dia é mais importante na nossa vida.
Mas o mais importante na nossa vida é buscar o reino do céu. Porque aqui tudo é passageiro, tudo vai ficar. E o nosso reino do céu é eterno. Aleluia, glória a Deus. O mais importante é que a gente venha continuar a buscar o reino do céu. Lá em Mateus, um pouquinho mais para trás, no 6:33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Que a gente possa continuar buscando a Deus, adorando ao Senhor, focar em Deus. E as demais coisas Ele vai prover para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Focar em Deus é continuar batendo na porta do céu. Pois Ele não nos nega nada. Responde aquele que busca com fé pela vontade de Deus. A gente precisa ter uma oração, como já falei, com propósito e com intimidade. Aleluia, glória a Deus. Oração feita com fé, confiando no caráter bondoso de Deus. E o caráter bondoso de Deus é que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Só é preciso que a gente busque a Ele cada vez mais. Que a gente busque o reino do céu. Como diz a sua palavra. E as demais coisas não serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, misericordioso. E que a gente deve valorizar o que Deus nos dá. Deus nos dá o quê? Deus nos dá saúde. Deus nos dá paz. Deus nos dá livramento. Deus nos dá vida abundantemente. Aleluia! Ele provê condições para que a gente viva o nosso dia a dia. É por isso que eu e você estamos aqui. E que a gente continue pedindo, buscando. Porque aquele que bate, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Glória a Jesus! Glória a Deus! Grande Deus, Deus lindo, maravilhoso. Eu vou colocar o livro também para a gente encerrar. Glória a Glória a Deus! Deus, aleluia. Peço que ele fique de pé e me ajude a louvar esse nome. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia, grande Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. A igreja continua adorando e louvando ao Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras
Só